O paisagismo envolve a casa e traz mais acolhimento aos projetos. Por isso que hoje aqui no programa nós conversamos com o Rodrigo para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo primeiramente, Rodrigo. Obrigado. E por aqui hoje uma proposta com paisagismo mais especial. Temos algumas plantas mais exclusivas aqui nessa casa. Exatamente. Nessa casa foram usadas algumas plantas diferentes do dia a dia que a gente costuma ver por aí. A gente já começa destacando para vocês a fachada da casa, aquele espaço que ele pede, né, um toque de natureza para conseguir fechar o projeto de vez. Depois da construção, como que a gente vai colocar esses elementos por aqui? Isso, a fachada é o principal, né, que dá o acabamento na casa em si, né. Então aqui foram usadas algumas plantas diferentes, como a oliveira em si. E ela está aqui do meu ladinho, é uma planta mais exclusiva, como que a gente pode caracterizar? Porque a oliveira é mais raro da gente ver na frente de uma residência, uma árvore assim, né? Isso, aqui o cliente trouxe essa proposta, né? Uma oliveira centenária, né? Uma planta que vem do Mediterrâneo, do local de onde eles vieram, né? É um paisagismo que tem história, a gente pode dizer assim? Isso. Geralmente as oliveiras, elas são árvores que duram até 2.500 anos a registros, então são árvores muito antigas. E além do significado especial, elas também embelezam essa fachada. Tem que ter algum cuidado especial quando a gente traz uma árvore assim? Essa oliveira em si, ela tem aproximadamente 140 anos, né? Ela já veio grande assim, então tem toda uma dinâmica para retirar ela, para trazer e a gente fazer o plantio dela. Depois que ela enraizou, ela se adaptou ao ambiente, aí o cuidado é só adubação, alguma coisa assim nesse sentido básico. E além da oliveira, aqui o restante do espaço, temos aqui algumas outras plantas também. Isso, a gente trouxe aqui na frente umas plantas com flores e tal, a pedido do cliente, né? E demais o restante do paisagismo também. E além da fachada, essa casa que é incrível, tem muito paisagismo. É isso que a gente vai mostrar agora para vocês também. Agora nós estamos acessando aqui mais do espaço de lazer da casa e já começando por essa lateral aqui, a natureza integrada nesse projeto, Rodrigo. Exatamente, é um projeto muito bacana que a gente tentou integrar a natureza no projeto. E essa aqui é uma alternativa bem bacana para o pessoal conseguir trazer esse verde para o interior da casa. Quais plantas foram utilizadas aqui? Tem uma certa preocupação também, né? Vai ficar no tempo, depende da incidência de sol. Exatamente, aqui no caso é pouca incidência de sol, mais sombra, então a gente escolheu a calateia charuto, a grama amendoim, a costela de Adão, são plantas que estão em evidência no paisagismo hoje. E elas preenchem aqui também como transformam, né? E atrás da gente aqui, uma casa com esse formato aqui mais moderno, diferenciada, tem aquele espacinho para receber. Agora a gente estava observando, né? Essa grama aqui sempre verdinha, tem algum segredo por aqui? Exatamente, a grama sintética, hoje ela veio para revolucionar os espaços que a grama não consegue desenvolver. A grama esmeralda, principalmente, que tem em nossa região, né? Ela precisa de 4 a 6 horas diárias de sol. Então, aqui como uma região muito sombreada, ela acaba não desenvolvendo. Então, a gente sugeriu a grama sintética, uma que imita bastante a grama natural. Então, é imperceptível quase que seja uma grama sintética. Isso é importante também na hora de escolher, conseguir definir, né, no meu terreno não vai conseguir vingar muito essa grama, uma alternativa perfeita para vocês aqui. Agora, com relação às plantas aqui na lateral, se não tivesse nada, não ficaria tão charmoso assim, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o paisagismo, ele dá o toque final no concreto, na obra em si, né? Ele traz vida, né? Então, é essa ideia que a gente sempre tenta propor, as plantas adequadas ao ambiente certo, né? Sombra, planta para sombra, enfim. E se vocês gostaram dessa lateral aqui, o espaço da piscina, então, ainda mais especial, Rodrigo? Exatamente, ficou fantástico, né? Com esses vasos de fibra de vidro, né? Que também dão um retoque e dão um realce nas plantas e no ambiente, né? E eles têm esse formato mais quadrado para combinar também com a proposta aqui da casa? Exato, as linhas aqui são mais quadradas, né? Mais retas. Então a gente também trouxe os vasos nesse mesmo estilo de linhas retas aqui. E olha só essa proposta, que interessante que fica essa folhagem aqui. É a mesma que a gente tinha ali? Não, essa é uma outra, uma helicônia. Ela tende a soltar uns cachos de flores.
E como fica bonita, né? Agora essa composição aqui do Rodrigo também, às vezes a gente vê, né, só o vaso com pedrinha, aqui tem todo um preenchimento, um detalhamento mais especial. Isso, a gente tenta trazer esse fechamento, assim, para não ficar somente o vaso, a planta em si. Para dar um acabamento a mais, a gente tenta colocar uma forração, alguma coisa assim que fique pendente e fica bem bacana. A gente vai mostrar para vocês também um pouquinho mais aqui do lado, né, Rodrigo? Jardim vertical, vocês gostam? Então, olhem só essa proposta aqui muito bem preenchida. Tem várias espécies aqui, uma mescla. Isso, a gente trouxe várias espécies aqui, em torno de 4 espécies. Temos samambaia, tem cingônio, tem clorofito, enfim. A gente tenta trazer também, sempre observando a questão da insolação, da sombra ou do sol. Então aqui são plantas mais de sombra, né? E com irrigação automatizada também, que ajuda bastante no desenvolvimento das plantas. Isso facilita, o pessoal vai viajar, não tem preocupação então com esse paisagismo. Exatamente, ele irriga todos os dias um certo período para que as plantas consigam desenvolver. E para fechar esse espaço aqui, antes a gente viu também sobre a grama sintética, que as pedrinhas também são uma ótima alternativa? Isso, aqui como da mesma situação da grama sintética, que a grama não viria, foi usado o seixo de rio mini, né, para fazer esse acabamento no chão. E ali naquele corredor, o que nós temos com relação ao paisagismo? A gente tem vasos grandes, né, para dar uma imponência no ambiente, né. A gente tem umas plantas de sombra também, em função do ambiente, né. E o jardim vertical, para dar aquele destaque na cor das plantas, a gente tentou trazer plantas mais fortes de cores. Agora, outro item que a gente observou mais uma vez, os vasos imensos, alguns até quase do nosso tamanho, passando ali, né. Qual que é o material da estrutura desses vasos para resistir também ao tempo? Tem que ter um cuidado especial na hora de escolher, é esse vaso aqui que eu quero para o meu espaço? Bacana isso. Esses são vasos de fibra de vidro, tá? São um material super resistente, leve, e a pintura deles também é automotiva, então ele é feito para ficar no tempo, certo? Então ele tem uma proteção como se fosse uma pintura de carro, por isso também embeleza tanto em função das cores, a opção de cores que a gente tem. Muito obrigada pela participação com a gente mais uma vez aqui no programa, Rodrigo. Eu que agradeço. E claro que a gente vai deixar mais detalhes, muitas inspirações para vocês lá nas redes sociais do Mais Casa Oficial, e agora mais imagens para vocês desse projeto belíssimo.